Ciclo do medo. A gente já tem, por si só, um padrão de pensamento, tá? Que é aquele que a gente já está acostumado a pensar, tá? Então, quando a gente começa a imaginar um resultado negativo, a gente pensa ali, ó, vamos dizer que... Vamos pensar que eu tive um pensamento ruim. Como que esse pensamento pode vir na minha mente? Ele pode vir através de um gatilho externo. Então, pode acontecer alguma coisa que eu vejo. Aí eu fiquei ansiosa porque meu filho tá com febre. É um gatilho externo, é uma coisa que está acontecendo do lado. E aí, quando eu vejo meu filho com febre, eu já imagino que ele vai para o hospital, e isso vai ficar muito grave, e eu já imagino que vai acontecer algo muito desastroso, tá? É um gatilho externo. Existe algo que me deixa nervosa, preocupada, externamente. Ou pode ser também um gatilho interno, que daí é a nossa mania de pensar besteira. Não está acontecendo nada, mas de repente eu imagino. Ai, meu Deus, não sei porque eu fiquei pensando nisso agora. Imagina só se eu descubro que eu tô com uma doença. Ai, meu Deus, o que ia acontecer? E aí a gente começa a criar um gatilho interno, tá? Então, o medo, ele segue esse padrão que vai aparecer por algum desses gatilhos, tá? Então, pode ser interno ou externo, tá? Um pensamento automático. E o que vai acontecer? Vai ter os gatilhos que vão ativar o medo, e aí a gente vai começar a sentir os sintomas físicos no corpo, tá? Suor, aqui ó, tremedeira, palpitação. Nessa hora, quando o meu corpo ele começa a sentir esses sintomas, esse medo inicial aqui, ó, esse medo inicial, que foi o que ativou a minha ansiedade, esse medo, ele é esquecido. E a gente começa um novo ciclo. A gente começa a sentir medo dos sintomas do corpo. Medo dos sintomas. Então, antes, eu estava imaginando uma situação ruim. E estava bem ruim. Quando o meu cérebro identificou o medo, começou a acontecer o quê? Os sintomas no corpo. Na hora que os sintomas no corpo começam a aparecer, eu já nem lembro mais daquilo. Eu já tô desesperada. Eu tô com medo desse suor. Eu fico com medo desse coração acelerado. Eu tô com medo da dor de barriga. Eu tô com medo da enxaqueca. Eu tô com medo de tudo que eu tô sentindo no meu corpo. Porque esses medos aqui, eles levam a gente para um medo principal, que é o medo da morte. A gente está morrendo de medo de morrer. A gente está morrendo de medo de morrer. Então, a gente entra num novo ciclo. Eu esqueço o meu gatilho inicial e eu começo a ter medo dos sintomas. Só que quanto mais medo eu tenho do que o meu corpo está reagindo, mais ele reage. Inclusive, tem uma tríade que eu chamei de tríade do medo, que vocês vão saber mais, tá? Que a gente vai tratar, que são os 3 principais medos que mais apresenta, que é o medo quê? Da morte, medo das doenças e medo dos sintomas. Medo dos sintomas físicos no corpo, certo? Ó, os gatilhos, tá? Gatilho externo e gatilho interno. Aquilo que a gente pensa externamente. Tipo, aconteceu algo que de fato me trouxe medo. Só que quando o medo aparece na minha mente, o meu cérebro traz a informação, vai ter liberação aí de hormônios, tá? Cortisol, adrenalina, que vão me deixar ativada. Quando isso acontecer, o meu corpo vai reagir. O corpo reage. A ansiedade, ela é uma resposta emocional do medo. Quando eu tô com medo, a maneira com que o meu corpo reage é através de sintomas. Então, a ansiedade, ela é um alerta, tem algo errado. Então, ela vai fazer o quê? Vai trazer para vocês aqui, ó, os sintomas no corpo. Quando o meu corpo começa a reagir, esse medo inicial aqui,
que eu estava antes lá só imaginando uma cena ruim, eu já nem lembro mais dessa cena ruim. Eu já estou desesperada com o que o meu corpo está produzindo. Então, quando eu fico desesperada com o meu corpo está produzindo, eu vou tendo mais medo. E o medo vai se alimentando do próprio medo. E quanto mais medo eu tenho, mais medo eu sinto. Mais os sintomas do meu corpo vão aparecendo. E aí eu começo a entrar naquele medo, naquele desespero. Por quê? Porque eu tenho medo que esses sintomas aqui, eles me trazem a sensação de morte. Então eu fico presa nesse ciclo. Tenho um gatilho, vai me gerar medo, esse medo vai me gerar sintomas, eu vou ficar com medo dos sintomas e eles vão aumentando, aumentando, aumentando e até me levar para o medo da morte. Até uma hora que eu vou correndo para o hospital, porque eu tô avisando, gente, meu coração tá batendo tão forte que eu tô morrendo. E então a gente entra nesse ciclo do medo. Esse ciclo é muito importante vocês entenderem. Ele é uma chave, tá? Esse ciclo aqui, ele acontece na vida do ansioso, tá? De quem sofre de TAG, ansiedade generalizada, quem tem pânico, tá? Quem passa por esses processos de ansiedade, ansiogênicos, eles geralmente vai seguir essa sequência. Aí vai aparecer coceira no corpo, vai aparecer psicodermatose, vai dar fraqueza, tem gente que tem dormência, tem sensação de desmaio, de perder o controle, de enlouquecer. E aí vai aumentando os sintomas de acordo com o quê? De acordo com o medo desses gatilhos que vêm através do pensamento. Tudo isso vem através do pensamento. Então eu preciso cuidar daquilo que eu penso. Como que eu penso? Por que que eu penso? A gente tem que saber o que está pensando, porque ele vai ser a base desse gatilho que vai ativar meu medo, que vai ativar todos os sintomas. E aí, por que que eu tenho medo dos sintomas? Porque eu não sei o que que o meu corpo está agindo. E a gente também precisa estudar sobre isso. E vocês vão ter a oportunidade disso também. Eu vou explicar para vocês mais tarde. Vocês vão ter a oportunidade de entender por que que me dá sudorese. Por que que eu sinto palpitação? Se isso não me mata, por quê? O que que acontece? Tem como a gente parar de ter medo dos sintomas também, tá? Então, acontece essa alteração desse ciclo de pensamento. O medo se instaura e aí vira aquele caos. Me digam aí, vocês conseguem se enxergar nesse ciclo aí? Vocês conseguem se enxergar nesse ciclo do pensamento? Vocês se veem aí nesse ciclo? Faz sentido tudo isso? É como se um medo ele vai alimentando outro medo. Um medo vai dando comidinha para outro medo e a gente fica aprisionado nesse lugar. Então, quando a nossa mente ela já está tomada pelo medo, a nossa mente já está tomada, não tem outra alternativa. A crise vai chegar. Quando a mente já foi tomada, isso daqui, esses gatilhos, eles não foram interrompidos, vai seguir essa sequência, tá? Vai seguir essa sequência, ó. Vai seguir a sequência. O que que eu quero ajudar vocês? Quando os gatilhos, vocês identificarem os gatilhos, a gente precisa romper aqui, ó, tá? Deixa eu ver se essa caneta azul funciona para fazer. Aí eu quero ensinar vocês a romper aqui, ó. Antes desse medo tomar essa proporção e levar vocês para esse lugar de dor. O medo se alimenta do próprio medo. E aí, aqui a gente tem aquela sensação. Não existe mais solução para mim. Bruna, não tem mais jeito. Essa é a minha realidade, eu tô lascada. E eu quero te dizer que isso é uma grande mentira do teu pensamento. Isso é um pensamento negativo, catastrófico, ruim, enviado lá não sei da onde. Que quer te paralisar. Não é uma verdade, é uma grande mentira e eu vou te ajudar com isso. A fonte do problema é o que então? É o medo. A gente já descobriu isso. Que está baseado aonde? Nos nossos pensamentos. Hoje, você tem mais pensamento ruim ou um pensamento bom? Quais são os pensamentos hoje? Agora a gente vai avançar para compreender melhor. Qual é o gatilho? Esse aqui, ó. Qual é o gatilho que está disparando o teu medo? É esse que nós vamos identificar agora, tá? Qual é o gatilho? Esse gatilho aqui, ele te assusta. Esse gatilho, ele te assusta por quê? Porque dentro da tua cabecinha, esse gatilho é uma verdade. O que eu quero te dizer é que
provavelmente ele é uma grande mentira. Só que a gente precisa descobrir ele para você entender que ele não é uma verdade. Para a gente poder desmascarar o mentiroso, a gente precisa conhecer ele. A gente precisa mostrar a verdade para ele. Então, a gente vai entender que gatilho é esse. E eu vou lançar aqui para vocês 10 perguntas e eu não quero que vocês fujam disso. Porque é nessa hora aqui de descobrir o gatilho é que o ansioso corre, pega o beco. Fica com medo de pensar sobre o pensamento e eu quero ajudar vocês nisso. O que é? Vou lançar aqui algumas perguntas e eu quero que vocês pensem. Se quiserem anotar essas perguntas, anotem, tá? A primeira pergunta. O que atemoriza tanto a tua mente? Que te causa tanta insegurança? Que te traz uma avalanche de pensamento negativo? Dê nome a isso. O que é que paralisa tanto a tua mente? Qual é o maior medo? Qual é o maior medo? O que é que paralisa, de fato? Vamos começar do macro para a gente ir para o micro, tá? Já parou para pensar sobre isso? Tem que pensar. O que é que te atemoriza tanto? Que dispara a tua ansiedade? É o ambiente que você vive? O que dispara a tua ansiedade é o ambiente que tu vive? É o ambiente que tu trabalha? Bruna, eu percebo que toda vez que eu tenho uma crise de ansiedade é em relação ao meu local de trabalho. É em relação a alguma coisa. Ao meu trabalho, à casa da minha sogra, à casa da minha amiga. O que é? Qual é o ambiente? Isso te traz uma ansiedade? O que dispara a tua ansiedade? É algum relacionamento? Bruna, eu percebo que meu casamento me dá ansiedade porque não tá bom. Eu reparo que é no meu relacionamento com meus filhos, eu tô ansiosa porque tá tudo errado. É algum trauma não tratado? Tem alguma dor que tu não tratou? Porque os nossos traumas não tratados, as nossas dores não tratadas, uma hora elas vão aparecer. Porque o corpo fala aquilo que a boca não fala. Então ela vai aparecer. Então a gente precisa falar sobre isso. É algum trauma que você não tratou? E aí eu não tratei esse trauma de vez em quando. Aí eu tô numa situação e aí a minha memória traz aquele trauma, aparece. E aí eu já começo a ficar extremamente ansiogênica. É alguma situação difícil, uma situação embaraçosa que você está vivendo? O que é que dispara a sua ansiedade? É algo que você viveu no passado e que não sai da tua cabeça? Bruna, eu vivi uma situação muito difícil no meu passado. E isso não sai da minha mente. A relação com a minha mãe era péssima. A relação com meu pai, eu tive problema com meu irmão. É algo que você viveu no passado? São situações que você nunca conseguiu contar para ninguém e está segurando até hoje isso sozinho? É alguma situação difícil? Bruna, eu tô quieta há muito tempo segurando essa onda sozinha. E isso me deixa ansiosa. É algum luto mal vivido? Comigo foi assim. Quando a gente fica se fazendo de forte para não mostrar fragilidade para ninguém, para a gente dizer que a gente é super forte. É algum luto, é alguma dor que você precisa viver e não viveu? Para preservar a outra pessoa, você engole dores para preservar alguém. Eu fiz isso. Eu engoli todo o meu luto, eu engoli toda a minha dor na minha cabeça no intuito de preservar a minha mãe. A minha mãe nunca me pediu para eu preservar ela. Ela nunca pediu para eu não chorar. Foi uma escolha minha. A gente escolhe esses lugares. Você está querendo se preservar alguém? Eu fiz isso. Você sofreu algum tipo de abuso? Algum abuso emocional, algum abuso físico, algum abuso psicológico? Tem algum tipo de... O que é que nós estamos fazendo com essas perguntas? A gente está entrando nessa esfera aqui, ó. Gatilhos. Isso aqui dispara a ansiedade. E é neles que a gente tem que pensar agora. Porque eles produzem vários pensamentos. Agora tem gente que vai me dizer, Bruna, eu não sei. Eu não sei. A resposta eu não sei.
E aí eu quero te dizer, para quem está dizendo eu não sei, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa aprender a pensar no que você estava pensando antes da crise, por exemplo. Eu tive uma crise de ansiedade. De repente, eu estava boazinha. De repente, eu comecei a ter uma crise. Ok, isso acontece. O pânico, ele não avisa, ele não tem hora marcada para chegar. Mas o que a gente precisa pensar sobre o pânico? Eu tenho que pensar o que estava acontecendo antes da crise chegar. O que eu estava pensando antes da crise começar? Antes do pânico chegar, dessa crise acontecer, aconteceu algum estresse? Eu tive algum mal entendido? Eu tive um dia difícil pela manhã? Ou no dia anterior eu já estava mais tensa? A gente precisa levantar essas informações para a gente tentar entender. Se a resposta for não sei, você vai ter que começar a aprender a pensar. Precisa pensar no que estava pensando. Porque eu já disse e vou repetir, o corpo fala o que a boca não diz. Então, se tu não falar, o corpo vai dizer, a crise vai bater, a tremedeira, a palpitação, a sudorese, a insônia, e é horrível, a gente não quer mais isso. A maneira disso parar de me incomodar é como? É eu tratando essas ameaças, esses medos. E eu sei, gente, que não é fácil, tá? Eu sei que é uma emoção que mexe às vezes em lugares que a gente não quer mexer. Mas veja bem, você não quer mexer nesse lugar porque ele é muito doloroso. Mas o que a ansiedade está fazendo contigo não é pior? O que a ansiedade, ela já está te machucando. Há quanto tempo a ansiedade está te machucando? E você ainda está se privando de mexer nessa dor. Vamos mexer nessa dor, vamos tirar, vamos mexer nessa estrutura para ela poder cicatrizar, para ela poder melhorar. Quanto mais tu foge dessa dor, maior ela fica. Quanto mais tu foge desse medo, mais ele cresce, maior ele fica. Então, é muito interessante quando a gente pensa, Bruna, eu tenho ansiedade por causa disso, mas eu não quero falar sobre isso. Quer ficar com ansiedade? Ela tá te machucando muito mais. Ela vai destruindo. Ela vai trazendo doenças psicossomáticas. O corpo vai adoecendo, porque nós somos regidos pela nossa mente. Então, a gente precisa aprender a cuidar da mente. A gente precisa tratar essa dor. A ansiedade aparece para te mostrar, a ansiedade ela aparece nessa hora para te dizer assim, ó, bonitona, aqui dentro tá errado. A ansiedade ela vem para o lado de fora, a gente enxerga ela do lado de fora, mas ela tá trazendo uma informação. Tá errado aqui do lado de fora, porque aqui dentro não tá certo. As coisas aqui dentro estão mostrando, tá tão errado aqui dentro que o corpo está mostrando para o lado de fora. Então a gente precisa entender que a grande questão é que a maioria dos medos que a gente acredita que ele é uma verdade. E nem sempre ele é. Ele está baseado nas suas dores, na sua experiência, naquilo que você ouviu, naquilo que você viu, naquilo que você experienciou. Está baseado no seu medo. E tem um valor, mas a gente precisa pensar sobre eles. Pensar sobre eles e não fugir deles. A consequência desse medo é um monte de hipótese ruim e a gente ficar aprisionado nesse medo.